Aleluia. Deus é o meu refúgio e fortaleza, não temerei mal algum. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele é meu Deus. Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temerei, ainda que se acampe um exército contra mim. Ele é o meu socorro e meu refúgio. Oh, aleluia. Oh, socorro bem presente na hora da angústia é o Senhor. Ele é proteção. Ele é unção, Ele é graça, Ele é graça, Ele é socorro em ocasião oportuna, é o nosso Deus. Não há o que temer. Protege e nos guarda. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, maravilhoso Conselheiro e Príncipe da paz. Eu te amo, Senhor. Digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Tu és o motivo da minha vida, Senhor. Oh, 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 oh. Aleluia. Salmodiarei a ti, ó grande Deus. Oh, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bom, Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre e de geração em geração. Assim o Teu amor e compaixão, porque Tu és bom, Tu és bom, porque Tu és bom. Bom Senhor, oh aleluia, 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 glória a Deus, irmãos. Dando início a mais uma live dos Salmos da Fé. Hoje nós vamos ver os Salmos 28 e 29, né? Amém? Então estamos dando um tempo aqui para mais pessoas chegarem. Até agora temos poucas pessoas. Tá aí, quem tá? Elaine, Fernando e Rossana, amém. Dona Bilia, amém. Quem tá mais aqui? Aleluia.
Paz, queridos Ruth, Ana Cláudia, Cati, Pastor Marcílio, como é que tá, rapaz? Faz tempo que a gente não se vê, hein? A Karen, amém, queridos. Então, por enquanto estamos com poucas pessoas, mas 9 pessoas, mas vamos começar assim mesmo, amém? Vamos começar, e quem quiser depois assistir, pode ver depois aí no nosso canal da Igreja Verbo da Vida em Maringá. Então vamos lá começar com os Salmos da Fé, amém? Hoje, como eu disse, 28 e 29, então vamos ver o Salmo 28. Salmo de Davi. Esses primeiros salmos são todos de Davi, né? A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração eles têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Retribui-lhes o que merece. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, e com meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém? Então esse Salmo 28 é um salmo muito bom, mas ele repete aqui alguns temas que ele falou em outros salmos, né? Sempre da mesma forma, a gente vê, é comum Davi fazer esse tipo de início nos salmos, né? Não todos, mas muitos salmos ele começa fazendo esse tipo de lamentação, né? Porque tu não me ouves, até quando, Senhor? E a gente falou aqui que isso também tem a ver com o temperamento dele, né? Não há sombra de dúvidas. Eu já li até livros dizendo que Davi era colérico, era isso e aquilo outro, mas eu discordo completamente, porque ele tem todas as ferramentas de um melancólico, né? Todas. Ele é bom nas artes, ele é bom nos instrumentos musicais, ele é sensível, ele é introspectivo e tem essa característica daninha do temperamento melancólico, que é a melancolia. O que é melancolia? Algumas pessoas confundem o que é melancolia. Tem pessoas que pensam que melancolia tem a ver com pessoa que é tipo quase um psicopata, mas melancolia não tem a ver com isso não, irmão. Melancolia tem a ver com introspecção e tendência à depressão e à tristeza. Então geralmente pessoas melancólicas, elas são boas para aquilo que tem a ver com a introspecção, a meditação interior, né? Geralmente pessoas melancólicas, cristãs, elas entendem que erram e confessam os seus pecados. Elas não são tendenciosas ao orgulho. O principal problema do melancólico não é orgulho, mas sim essa tendência depressiva e negativa de achar que não serve para nada, que todo mundo está contra ele ou contra ela. E isso é muito ruim, porque evita que a pessoa consiga realmente atingir o potencial. Davi tinha esse tipo de temperamento, a gente vê, porque a maioria dos salmos dele começa com isso. Até quando, Senhor, a ti eu clamo. Eu não estou dizendo que todas as pessoas têm esse tipo de atitude, né? Mas geralmente o melancólico ele repete muito isso. E a gente vê que os salmos de Davi têm muito isso, muito isso. Com certeza Davi era uma pessoa com um temperamento voltado para a melancolia. O melancólico também é vingativo, e você vê isso também em Davi, né? Ele vai, na velha aliança, ele faz juízo e executa. Por exemplo, quando ele soube daqueles que falaram, que levantaram a mão contra Saul, ele foi e arremeteu mesmo para matar, né? Então isso é o tipo de temperamento melancólico. Mas todos os temperamentos, irmãos,
todos os temperamentos, eles são resultados, esses desequilíbrios da queda, tá? Mas em Cristo Jesus e através do controle do Espírito Santo, é possível ter o seu temperamento controlado pelo Espírito. Amém, irmãos? Pela palavra, a renovação da mente pela palavra faz com que a pessoa tenha equilíbrio em todos os temperamentos. O fleumático, que é extremamente calado também e é introspectivo. O colérico, que geralmente é o melhor para liderar, mas também é o mais voltado para o orgulho. É uma área mais problemática do colérico. E também o sanguíneo. O sanguíneo, ele fala pelos cotovelos e promete coisas que não cumprem. Então, o maior problema do sanguíneo é ter duas palavras, né? O maior problema do colérico é bater demais nas pessoas e ser orgulhoso. O maior problema do melancólico é não servir, pensar que isso não serve para nada e que todo mundo está contra ele ou ela. O maior problema do fleumático é também uma tendência de ser independente demais e não falar com ninguém, e ser aquele tipo misterioso que não fala nada para ninguém. Então, mas todos os temperamentos podem ser controlados pelo Espírito, tá? Devem ser controlados se você nasceu de novo. E voltando ao ponto aqui, nesse Salmo 28, Davi repete esse tipo de clamor ou esse tipo de lamentação, quando ele diz, não faça isso para que não suceda que eu esteja junto com os ímpios que descem a cova. É meio exagerado, né? E nós falamos aqui que isso tem a ver também com uma realidade da aliança anterior. Na nova aliança, você não deve ver as coisas desse jeito, mesmo independente de qualquer que seja o seu temperamento. Mas eu quero falar algo muito importante que eu tenho falado muito sobre isso, sobre a diferença da velha e da nova aliança. E eu não estou dizendo, irmãos, presta bem atenção e medita bem nisso, eu não estou dizendo que é errado você clamar a Deus, nem tampouco pedir o auxílio de Deus. Muito pelo contrário, é melhor estar pedindo auxílio a Deus e buscar o Senhor do que estar no mundo, não é verdade? Então não é isso que nós estamos dizendo, irmãos, que é errado você chorar aos pés do Senhor. Não é isso. A questão não tem a ver se é certo ou se é errado. A questão tem a ver com aquilo de Jesus, aquilo do Senhor, aquilo que é da nova aliança que você tem como revelação no seu coração. Então a Bíblia diz lá em Osés que meu povo perece porque falta o conhecimento. E com certeza pessoas de temperamentos difíceis sofrem muito mais porque falta o conhecimento. Amém? Então quando nós estamos dizendo isso, nós não estamos dizendo que Davi errava. Davi acertava, mas ele não tinha o Espírito Santo permanente sobre ele, né? Então ele era da velha aliança. Por isso que havia esse tipo de coisa. Mas, pastor, então é errado eu fazer esse tipo de oração? Não é errado. Entenda. Eu vou dizer mais uma vez, não é errado você dizer até quando, Senhor. Não é que seja errado, mas quanto mais você conhece da nova aliança, quanto mais você conhece de quem você é em Cristo Jesus, né? Que você é filho de Deus, que você tem acesso à própria presença de Deus, que Ele já derramou da sua graça sobre você. Quanto mais você vai tendo entendimento e revelação, não é aqui na mente, mas aqui no coração, menos você faz esse tipo de oração. Por quê? Porque menos você fica tendencioso a viver em pecado, por exemplo, né? Quanto mais você se enche da palavra, menos, não quer dizer que você não peca, mas menos você peca, porque você tem mais cuidado. E geralmente a gente cai muito em falhas, irmãos, quando a gente pensa que nós estamos sozinhos, que Deus está distante lá no trono. Mas quando a revelação de que nós somos um com Cristo cai no seu coração, quando a revelação de quem você é em Cristo Jesus cai no seu coração, essa segurança, até mesmo na mente, não só no espírito, mas na mente, essa segurança de que você tem sempre acesso a Ele. Por exemplo, eu não tenho nenhuma preocupação, apesar de eu estar, por exemplo, orando todos os dias e estudando a palavra, eu não tenho nenhuma preocupação de ter que fazer. Por exemplo, se eu tivesse de fazer 10 salmos aqui seguidos, eu confio que em cada um Deus ia me dar a direção. Mas não é porque eu sou especial, irmãos, é porque eu tenho consciência de que Deus é um comigo, que Jesus habita no meu coração, que o Espírito Santo está sempre comigo. Eu não perco o vínculo com Ele, você entendeu? Então não é uma questão de que é errado fazer esse tipo de clamor, né, de oração e de choro. Não é errado. Quando a gente nasce de novo, assim que a gente vem para o reino de Deus, é comum esse tipo de atitude. Quantas vezes eu chorei, irmão? Quantas vezes eu fiz esse tipo de oração, né?
Quantas vezes não me arrependo de ter feito nenhuma, mas de ter errado, não foi nada disso, pelo contrário, foi correto, né? Mas à medida que nós vamos conhecendo mais o Senhor e prosseguindo a conhecer o Senhor, então a revelação e essa segurança de que Deus está ouvindo as minhas palavras, Deus está ouvindo a minha oração, cai dentro do coração de uma forma que você não tem, eu não fico chorando, eu tenho misericórdia, a não ser que eu tenha cometido algum erro, algum pecado. É comum esse tipo de atitude. Mas se você está vivendo correto diante de Deus, você conversa com Ele como o filho e o pai, irmão. Você não conversa como o pecador que veio das trevas e agora está chegando lá na luz. Você conversa como o filho e o pai. Amém? Essa é a conversa correta na nova aliança para alguém que sabe quem é. Então, por isso que nós falamos tanto sobre isso, de que Davi falava desse jeito, porque ele estava na velha aliança. Não estou dizendo que ele estava errado, amém? E também não estou dizendo que é errado você orar desse jeito, mas é comum esse tipo de atitude de orar desse jeito em cristãos ser por falta de conhecimento de quem você é em Cristo Jesus. Você entendeu? Então não tem nada a ver com orgulho, nem tem nada a ver com achar que está errado. É mais uma questão de revelação, tá? Então é isso que nós estamos falando. Então, Davi mais uma vez repete aqui as consequências, né? Ele repete isso em vários salmos. É comum Davi sempre fazer uma lamentação e depois comparar-se com os ímpios e dizer, Deus dá a ele o pagamento para esse povo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Como eu disse, isso é tipicamente uma característica de melancólico, né? E isso, por exemplo, o melancólico, ele não só pensa que não serve para nada, mas ele pensa que todo mundo é contra ele e então Deus vai lá e faz juízo nesse povo aí. É mais ou menos assim. Então é uma atitude meio vingativa, e é preciso a pessoa que tem esses temperamentos, todos eles colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, considerar que o temperamento dele ou dela deve estar sob o controle do Espírito Santo num processo de renovação mental pela palavra. Amém? E chega no final, depois que ele fala isso, todas essas coisas, ele diz no 7, o Senhor é a minha força e é o meu escudo, nele o meu coração confia. É interessante, né, irmão? Você já pensou, eu chegasse agora para você e fizesse o maior clamor, Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia, Senhor, mas eu confio no Senhor, né? Ele é a minha força, o meu refúgio. A impressão que dá, não é que ele é bipolar, mas a impressão que dá é como se a pessoa estivesse chorando, porque a coisa está toda aí, de repente a pessoa cai em si e reconhece que Deus é o refúgio, é a fortaleza e é o socorro, né? Então isso é muito bom em Davi, é por isso que Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração, porque apesar de ele estar na velha aliança, mas a gente vê claramente que ele é uma pessoa que não tinha orgulho. Davi era uma pessoa que não tinha orgulho, ele tinha outros defeitos, né? Mas não orgulho. Os dois defeitos claros de Davi a gente sabe qual era, né? Aquela questão da Batseba, que foi um erro tremendo, né? E o outro defeito é o fato dele ser vingativo, e então ele agia logo, ele se segurava também no direito, na prerrogativa de ser rei de Israel para executar juízo. E isso era uma característica dele, né? Não estou dizendo, naquela velha aliança era outra realidade que se vivia. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Há um reconhecimento dele aqui do socorro de Deus. Isso vale para todos, né? A Bíblia diz lá no Salmo 103, que depois nós vamos tratar, né? Quando chegarmos no Salmo 103, bendize a minha alma do Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós devemos ter sempre um coração agradecido, sempre lembrando dos benefícios do Senhor, sempre lembrando da bondade de Deus, né? E que Ele realmente tem cuidado das nossas vidas. É o motivo pelo qual estamos vivos, estamos trabalhando, estamos até mesmo pregando aqui ou ensinando para você, é por causa do Senhor. E reconhecer que o socorro vem do Senhor. Essa que é a verdade. Quando nós falamos de nova aliança, nós não estamos falando que o socorro não vem do Senhor, que é você que tem. Não é isso. O socorro vem do Senhor. Mas a fé opera pela palavra, irmãos. A fé não opera pelo choro. A fé não opera pelas emoções. A fé opera pela palavra. Então é isso, por isso que nós insistimos tanto nessa questão da nova aliança. O conhecimento no coração, da revelação de quem você é,
faz você operar da forma correta, crendo no que está escrito na palavra, e está tudo resolvido, tá? Do versículo 8 ele continua: o Senhor é a força do seu povo e o refúgio salvador do seu ungido. É claro que ele está falando do ungido, é ele mesmo, que era o rei, né? Ungido. Ele é a força do povo e é o refúgio do rei, né? Refúgio salvador do seu ungido. Então, um coração correto de Davi, um coração que não era orgulhoso, um coração grato, um coração que reconhecia que o socorro vinha de Deus. No 9 ele faz a seguinte oração: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém? Essa também é a nossa oração para o povo de Deus. Salva o teu povo, Senhor. Salva o teu povo, que conforme aquilo que tu prometeste na tua palavra se cumpra a proteção, a guarda sobre as pessoas, tá? Então, mas sabemos que você que está ouvindo, essa coisa toda só opera pela fé. Não é simplesmente assim: o pastor disse aquilo, a gente orou, e aí anda como um incrédulo, né? Anda como uma pessoa que não tem uma aliança com Deus. Então não deve ser assim. Fidelidade e crer, amém, irmãos? Fé e fidelidade. Crer e ser fiel e buscar a santificação. Esse é o conteúdo pleno da palavra pistis, no original, que é o original grego da palavra fé. Tá bom, pessoal? Então esse é o Salmo 28. Como eu disse, é um salmo curto, onde Davi repete outros temas de outros salmos, tá? E agora nós vamos para o Salmo 29. Esse Salmo 29 já é um pouquinho mais diferente, tá? E diz o seguinte, também é um salmo de Davi, mas já começa diferente, né? A Davi aqui já não está mais lamentando, ele já começa com louvor e adoração. Ele diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Eita Jesus, salmo ungido, hein? Todos eles são, né? Mas esse é poderoso. Versículo 3: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como um bezerro. Ele os faz saltar como bezerro. O Líbano e Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despeja de chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com a paz ao seu povo. Amém, glória a Deus. Ele começa com esse louvor, né? Tributai ao Senhor glória e força. Mas o tema, eu queria que você prestasse atenção. Esse é um salmo que também traz revelação para a nova aliança. Esse é um salmo com revelação. O tema aqui nesse salmo é a voz do Senhor. Amém? A voz do Senhor. A voz do Senhor. Mas presta atenção o link aqui que vai fazer você entender tudo o que é a revelação, todo o teor da revelação para a nova aliança. O link, ou seja, a conexão com outro texto, está nessa primeira frase do versículo 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Como assim, pastor? E você vai lembrar agora do que é que eu estou dizendo, que eu vou citar, vou abrir a Bíblia e você vai entender do que é que eu estou dizendo. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. E aí, nós vamos lá para Gênesis capítulo 1. Presta atenção. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a voz do Senhor está sobre as águas. E aqui ele está dizendo que o Espírito de Deus está sobre as águas. Mas continua para ver.
Disse Deus, olha a voz do Senhor aqui, haja luz e houve luz. A voz do Senhor é a expressão vocal de Deus. Parece claro? Mas agora eu vou fazer menção e fazer um link com outro texto. Em João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que se fez foi feito, tudo que se fez não teria sido feito se não fosse por intermédio dele, resumindo. Então, a voz do Senhor estava sobre as águas. A voz do Senhor disse, haja luz. E a voz do Senhor é o Verbo vivo que desceu do céu. Logo, esse Salmo 29, ele está fazendo menção à palavra de Deus. A palavra de Deus que pairava sobre as águas com o Espírito. O Espírito é o poder. Jesus, que é a palavra, é a expressão, é o haja. Haja isso, haja aquilo. Deus é o Pai, o Espírito é o poder e a palavra é Jesus. A palavra expressa o verbo ou o rema, né, que é a palavra falada pela própria boca de Deus. Então esse Salmo 29, vamos voltar lá. O que o Salmo 29 está falando, para nós da nova aliança, para nós que somos cristãos, o que ele está querendo dizer aqui é expressando o que é o rema. Ele está expressando aqui o que é a palavra revelada de Deus. Ele está expressando aqui o que é a vocalização de Deus. Ele está expressando aqui o poder criador do Senhor, que se expressa através da sua palavra falada. Então, volto mais uma vez, versículo 3 do Salmo 29, diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, fazendo menção ao episódio da criação. Troveja o Senhor da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Amém? Veja que faz link com aquilo. Aí diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Agora troca aqui voz do Senhor por palavra. A palavra revelada de Deus é poderosa. A palavra de Deus é cheia de majestade. Está entendendo? 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ou seja, a voz do Senhor, a palavra de Deus quebra os cedros ou toda barreira. A palavra do Senhor despedaça qualquer grilhão. Está começando a entender que tem todo o sentido? Aí ele diz, versículo 6, sobre os cedros, né? Sobre as cadeias, ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sirião como bois selvagens. Ele está dizendo que ele faz escorrer essas dificuldades, né? Ele está falando sobre cedro que despedaça. Ele está falando sobre o Líbano e Sirião, que eram inimigos de Israel. Ele está falando que os inimigos de Zeus correm com medo da palavra de Deus expressa na boca de um cristão que crê, irmãos. Amém? Vocês estão entendendo que esse salmo é poderoso e repleto de revelação? Aí diz no 7, a voz do Senhor despede chamas de fogo. A palavra do Senhor é como um fogo, irmãos, devorador. A palavra do Senhor tem poder. A palavra do Senhor é o próprio Senhor Jesus falando, irmãos. A palavra do Senhor é a expressão exata de Deus. Ué, mas não é Jesus? E Jesus não é a palavra, irmãos? A palavra do Senhor é a expressão do poder de Deus. Aleluia. Olha o 8, o que o 8 diz? A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Ele está mais uma vez aqui citando e falando sobre o poder da palavra. Versículo 9. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória.
Então, quando ele fala a voz do Senhor, é a expressão vocal de Deus, que é o quê? O verbo vivo que desceu do céu. O verbo é Jesus, o verbo é a palavra. Quando um cristão cita a palavra de Deus, crendo nela de todo o coração, tem um poder devastador sobre as trevas, irmãos. Tem um poder devastador sobre aquilo que é o grilhão, sobre aquilo que é difícil para você. Por isso que nós sempre falamos sobre o poder da confissão da palavra. Mas confessar a palavra não é repetir como um papagaio está repetindo, irmão. Confessar a palavra é, primeiro, crer no coração e confessar com a boca. Não é isso que Romanos capítulo 10 fala? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Se com a tua boca, se em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e com a boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Claro que o texto diretamente está falando sobre ser salvo, mas aqui também vale para tudo, porque tudo que é salvação foi reservada para aquele que nasceu de novo. Salvação para ir para o céu, salvação dos pecados, salvação de cura, porque a palavra salvação significa cura, libertação, provisão e tudo isso aí. Então tudo o que se processa como libertação, como salvação, como cura, como proteção, vem através do seguinte sistema espiritual, a lei espiritual da fé, a forma como Deus opera, o princípio espiritual da fé. Crer com o coração e depois fala com a boca, entendeu? Não é repetir, é crer com o coração e falar com a boca. Então, quando um cristão fala, crer com o coração de que ele é abençoado e fala, eu sou abençoado, a bênção do Senhor se manifesta na vida dele. Quando um cristão chega e diz, eu sou curado, e crer que foi curado pelas pisaduras de Jesus, a cura se manifesta de uma forma natural na vida da pessoa. Quando o cristão crê com o coração que ele já foi abençoado com toda sorte de bênçãos, quando crê com o coração que se o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar, que há provisão, ou como diz lá em Filipenses capítulo 4, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Quando um cristão crê, irmãos, de todo o coração e fala com a boca, o que é isso? A voz do Senhor que despede chamas de fogo, a voz do Senhor que troveja, porque a voz do Senhor é a palavra de Deus. Amém, irmãos? É a palavra de Deus. Então, quando chega no final, ele diz assim, a voz do Senhor faz dar cria às costas, desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Lembra da oração do Pai Nosso, que Jesus citou? Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. No templo de Deus no céu tem cura, tem milagre, tem provisão, tem salvação, tem paz, tem coisas boas. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, significa que se manifeste a glória do teu templo em nós aqui. Então, em Cristo Jesus, nós já temos acesso a toda essa glória. Essa glória está dentro de nós, essa glória está sobre nós. A proteção do Altíssimo está sobre as nossas vidas. A saúde divina opera em nós. O poder provedor de Deus opera em nós. Mas é preciso que você creia com o coração e fale com a boca. Lembre-se, a voz do Senhor é a palavra de Deus. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse, quando ele estava na tentação do deserto contra o diabo, ele disse o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aquele termo ali, palavra, é a palavra no grego rema. Então você não vive só do natural, mas principalmente de toda revelação da palavra que você recebe e decide viver segundo ela, crendo com o coração e falando com a boca. Amém? É por isso que a voz do Senhor é tão poderosa. Versículo 10. O Senhor preside dos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Mais uma revelação para nós da nova aliança. A força do Senhor está na palavra dele. A palavra dele, por exemplo, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus diz que ele nos restaura.
Ele diz em Isaías, por exemplo, outra revelação para a nova aliança, que os que esperam no Senhor não se cansarão, nem se fatigarão. Eles subirão com asas como águias. E que está falando de quê aqui? Do poder do Espírito Santo, é uma revelação para o futuro. Na época de Isaías eles não tinham isso, mas hoje nós temos acesso, irmão, na restauração, no refrigério do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, que age através da fé na palavra de Deus. Tá? Por isso que Paulo disse lá em Efésios, no capítulo 6, quanto a vós fortifica-te no Senhor e na força do seu poder. A força do poder de Deus está no Espírito e na palavra. Põe de uma vez por todas isso no seu coração e nunca se esqueça. Não existe qualquer desvínculo, ou não existe separação entre a palavra e o Espírito, irmãos. Deus age no nosso meio através da palavra e do Espírito. É tolice aquela pessoa que não quer estudar, que não quer meditar na palavra e chega e diz, esses cristãos aí são muito intelectualizados, só fala de estudar a palavra. Não, irmãos, também é tolice o contrário. Não, vamos só viver, só estudando. Irmãos, não existe separação entre a palavra e o Espírito. Como disse o Tozer, né? A.W. Tozer disse, olha, da mesma maneira que um pássaro só voa com duas asas, não tem como ele voar com uma, assim também o cristão ele tem que operar com os dois, ele tem que entender que o que opera de Deus na vida dele é através da palavra e do Espírito, irmãos. Então você deve sim meditar na palavra, lembrando que não está falando só de colocar aqui no que tange aqui é renovar a mente pela palavra. Mas essa renovação, ela opera o poder de Deus no seu coração, produzindo fé, né? Produzindo graça, paz, tudo que está dentro de você. A verdadeira excelência de Deus começa aqui dentro no coração e depois sai no seu exterior. Então a palavra faz isso e o Espírito é tudo que tem a ver com o Espírito, irmãos. O mover do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, né? Os dons ministeriais, 5 dons ministeriais, os 9 dons espirituais e os dons motivacionais. Todos os dons do Espírito operando na sua vida, tá? Porque não tem como desvincular a palavra do Espírito, irmãos. Então, se você vê esse mesmo texto que nós citamos aqui, o Salmo 29, está falando da palavra de Deus e essa voz do Senhor, que é a palavra, estava sobre as muitas águas. Quando a gente vai lá em Gênesis, nós vemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas depois Deus fala. Então ali está falando que o Espírito estava junto com a palavra, irmãos. O Espírito, que é o poder, estava pairando, esperando o quê? Que Deus falasse. Então o poder de Deus está reservado, esperando que alguém fale. Amém? O poder do Espírito Santo libertador, poderoso para operar, por exemplo, a cura na sua vida, que já foi dada em Cristo Jesus, está ali o Espírito pairando, esperando o quê? Que o crente fale a palavra de Deus, aqui troveja sobre as muitas águas e diga, haja cura, porque Jesus conquistou a cura para mim. Haja abundância nos meus celeiros, porque Jesus me conquistou a abundância nos meus celeiros. Haja salvação, haja paz, haja isso, haja direção, haja, porque, irmãos, a palavra está junto com o Espírito. Assim como o Espírito do Senhor pairava sobre as muitas águas, e quando Deus falou, foi a palavra ligando a chave lá e a conexão com o Espírito. Amém, queridos? Então é assim que funciona. E esse Salmo 29 é poderoso, é um salmo repleto de revelação, e a revelação é a voz do Senhor, a expressão vocal de Deus. O link com a nova aliança é a confissão da palavra, crer com o coração e confessando com a boca. Amém? Porque há poder disponível para a tua vida, poder para viver em cura, poder para viver na provisão de Deus, poder para viver na libertação. Tá? Sabe, deixa eu dizer uma coisa aqui que me veio no coração agora dentro desse mesmo tema. Algumas pessoas pensam que tudo se resolve por uma imposição de mãos, né? Ou pelo choro. Então, por exemplo, tem pessoas que têm problemas na alma ou problemas em alguma área. Vamos supor que, vamos direto no ponto, área sexual, por exemplo. E acha que é assim, né? Se eu fizer um jejum,
resolve. Tá? Ou se eu for e chorar e clamar muito a Deus, Deus vai me libertar. Ou se eu for lá em tal pastor, em tal profeta, ele vai impor as mãos sobre mim e vai resolver. Irmãos, não é assim que funciona, irmãos. Você tem que entender que a pessoa que tem problemas nessa área, ela tem dois problemas seríssimos. O primeiro é o problema na área da psique, que é o seguinte: um sistema de pensamento vicioso na mente da pessoa, quer seja por traumas ou por qualquer coisa que tenha passado durante a vida toda. Aquela área sexual só é ativada por aquela forma de pensar, tá? Então é um sistema de pensamento vicioso, no qual a própria pessoa chega à conclusão que não pode se libertar porque já tentou, porque é assim mesmo. Então, primeiro, problema mental. Segundo, o que ativa esse problema mental, que é a conexão ou a comunhão com um tipo de espírito. Um espírito maligno que traz esse tipo de tentação, que traz esse tipo de pensamento. Então, essa comunhão da mente corrompida com o contato com esse tipo de espírito é que faz a pessoa ficar presa naquilo tudo. Então, não funciona assim, impôs a mão, embora a imposição de mãos tenha poder sim, mas ela é como a imposição de mão é como um tapa assim que faz a pessoa acordar. A imposição de mãos é só o começo de um processo, tá? Assim também qualquer coisa desse tipo, se a pessoa jejua para ficar mais sensível ao espírito, mas isso é só o começo. Então deixa eu dizer claro para você, qualquer tipo de problema em qualquer área, seja vícios no álcool, nas drogas, qualquer tipo de vício, né? Uma tendência a ser escravo de alguma coisa na ordem sexual, qualquer que seja o problema sexual, todos eles têm em comum isso. É um problema, é uma questão que precisa ser renovada a mente, porque tem também uma comunhão espiritual com um determinado tipo de espírito. Então, como é que se resolve? Pelo processo, irmãos. Resumindo, tem que matar um leão todo dia, porque a pessoa passou a vida toda contaminando a mente e tendo comunhão com aquele tipo de espírito, e ficar certo que mesmo quando a pessoa se converte, aquele tipo de demônio fica rondando a vida da pessoa, procurando encontrar uma brecha para voltar tudo, irmãos. Então a pessoa que realmente quer agradar a Deus e que ama a Deus, precisa entender a verdade é essa. Por que alguns não conseguiram se libertar? Porque pensaram que era assim, é jejuar, alguém põe a mão ou chora nos pés do Senhor e está tudo resolvido. Você tem que decidir matar um leão todo dia, porque afinal de contas o que está em jogo é o teu futuro, o que está em jogo é a tua salvação, o que está em jogo é tudo, irmãos, a satisfação interior de agradar a Deus, a comunhão com Deus, né? Entendeu a questão como é que é? Então, quando nós falamos sobre confessar a palavra, é preciso entender que a pessoa tem que todos os dias confessar: eu sou o que Deus me criou para ser, eu sou assim, Deus me criou como filho, como filha de Deus, eu sou salvo, eu sou nova criatura, eu nasci de novo, o que habita em mim é maior do que o que está no mundo, eu não aceito essa influência espiritual sobre a minha vida, eu não aceito esse tipo de pensamento sobre mim. E aí começa a renovar a mente. O que é que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá. Mas não foge assim, né? A primeira não. Você tem que continuar, porque enquanto o diabo não vê segurança na sua vida, em Deus e na palavra, ele vai continuar. Ele vai continuar. Então precisamos ficar firme na palavra, e aí ele vai fugir. Quando ele vê que realmente você está firme, tendo entendimento, vou repetir aquilo que a gente sempre repete, sabendo quem você é em Cristo Jesus. Que você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode o que a Bíblia diz que você pode. Quando Jesus Cristo disse lá em João 8, 35 ou 37, disse para aqueles fariseus: se guardares a minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles disseram lá: mas nós somos descendentes de Abraão, não somos escravos de ninguém. Aí Jesus diz o quê? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, diretamente, Jesus estava falando sobre a questão do pecado, que abrange tudo isso aí. Mas também nós podemos entender que ali funciona um princípio espiritual. Tudo aquilo que você não pode viver sem, você é escravo daquilo.
Amém? Então, quando nós falamos sobre matar um leão todo dia, ou sobre renovar a mente, ou confessar a palavra, nós estamos abrangendo tudo isso aí, irmão. Toda sorte de prisão mental. A pessoa, eu não posso viver sem determinada filme na televisão, sem determinado programa na TV. Eu não posso viver sem comer tal comida. Não, irmão, você pode tudo em Cristo Jesus. Você não precisa ser escravo de nada, irmãos. Essa é a verdadeira liberdade. É você viver a vida sem depender de nada. Isso é liberdade em Cristo Jesus. Mas é preciso ter essa absoluta... Não estamos aqui para enganar ninguém, tem que dizer a verdade. Você precisa matar um leão todo dia, tá? O que significa matar um leão todo dia? Não é que você é pecador e tal. Não, matar um leão todo dia é o seguinte: você precisa ter consciência que não é assim. Alguém pôs a mão ou fez um jejum de 3 dias, está tudo resolvido. Isso é só um processo, irmão. Imposição de mãos é importante nesse processo. Jejum é importante nesse processo. Uma vida de comunhão com Deus, de quebrantamento diante do Senhor e de adoração faz parte do processo. Mas você precisa entender que é assim. E conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade, irmão. Jesus não está falando aqui de você, aceitei Jesus, está tudo liberto. Ou, eu li tal versículo, ficou tudo liberto. Conhecer a verdade, ele deixa muito claro no início, quando ele diz: se vós permanecereis na minha palavra, tá? Vou ler aqui para você, tá? Vou aproveitar esse restante de tempo para falar sobre isso, porque a voz do Senhor troveja, a voz do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor tem poder para libertar, irmãos, para despedaçar julgos, destruir os cedros do Líbano, como diz o Salmo 29. Então, veja bem, então João, vamos lá, João 8, no versículo 30 não é 35, é 32. Então, no versículo 31, olha o que Jesus diz. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Ou seja, se vocês permanecem na videira, se vocês permanecem na voz do Senhor, se vocês permanecem naquilo que vocês dizem que estão crendo, se vocês permanecem confessando a palavra, se vocês permanecerem, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, quando é que você se torna discípulo? Quando você decide permanecer. Não é permanecer numa igreja, nem no departamento da igreja, nem fazendo tal coisa ou tal serviço na igreja. Não é isso, irmão. Permanecer em Cristo é confessar a palavra, crer que você é aquilo que a Bíblia diz que você é, que você tem o que a Bíblia diz que você tem e que você pode o que a Bíblia diz que você pode. Se você permanece, você se torna discípulo, e se tornando discípulo, aí sim conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então é todo um processo, é matar o leão todo dia, irmão, tá entendendo? É realmente permanecer na palavra, não é participar de um evento da igreja ou tá trabalhando dentro da igreja. Tem muita gente que pensa que está permanecendo na palavra porque concorda com a pregação da igreja e está trabalhando dentro da igreja. Isso não é permanecer na palavra, irmão. Permanecer é realmente crer, confessar o que está ali, irmãos. Porque esse é o problema com algumas pessoas, quando de repente vem um problema e se desespera e perde o controle. Eu já vi alguém chegar para mim e dizer assim: eu me desconheci, eu pensava que eu era uma coisa, mas eu era outra. Por quê, irmão? Porque precisa permanecer na palavra. Amém? Senão você, na hora da tribulação, você não consegue ficar firme, tá? Como dizia o pastor Butler, você tem que estar tão encharcado da palavra que como uma esponja cheia d'água, que quando a tribulação vier e espremer aquela esponja, o que é que vai sair? A água, a palavra, irmãos, amém? Então precisa permanecer na palavra, e assim é que você conhece a verdade, tá? Então é assim que você é liberto. Foi por isso que os fariseus disseram assim: nós não somos escravos de nada. Aí ele diz: olha, mas eu te digo, todo que comete pecado é escravo de pecado. E aí ele diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim. A pessoa que realmente está permanecendo na palavra vive liberto sim. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, algumas pessoas não entendem e pensam que se os filhos vos libertar, pronto, eu confessei Jesus, já estou livre. Mas na prática você sabe que não é assim.
Você tem que realmente buscar a santificação. Não é porque o poder de Deus é pouco, é porque a tua mente está corrompida. Então você precisa renovar a mente, irmãos. Eu me converti em 1980. Quantas pessoas eu conheci vivendo uma vida dúbia, uma vida dupla, né? Estava na igreja até cantando em coral ou cantando num grupo de louvor. E quando a gente ia ver, a pessoa fazendo o que não deve no mundo. Por quê? Porque na verdade não estava permanecendo na palavra, logo não era discípulo de Jesus. E por isso que não conseguia se libertar. Está entendendo? A libertação em Cristo já foi disponibilizada, mas é preciso que você entenda que a libertação se manifesta na sua vida quando você decide permanecer na palavra. E permanecer na palavra é ter essa retroalimentação, como eu disse na outra live, esse feedback, né? Você confessa, você crê, você vive, você pratica. Você confessa, você crê, você pratica, você vive. Você confessa, você crê, você confessa, você pratica, você vive, tá? Você crê, você confessa, você pratica, você vive e vive liberto. Ok? É assim que funciona. Chega um momento que o diabo não vai mais tentar. O diabo não vai, porque ele vai ver que a mente dele já foi renovada, a mente dela já foi renovada, é perdido, e aí vamos para outra área, né? Então é assim que funciona. É desse jeito que funciona. Era isso que eu não entendia na primeira fase da minha vida cristã. Porque além de eu não ser batizado no Espírito Santo, eu não tinha conhecimento de nada disso. Palavra, eu simplesmente pensava que eu aceitei Jesus, então estou salvo para sempre, está tudo resolvido. E o que acontecia? Estou salvo, vou para o céu, mas eu só pensava em coisa do mundo. Estou salvo, vou para o céu, mas a minha mente está fervilhando de carnalidades. Se admira que eu comecei a duvidar se era verdade esse negócio de ser cristão e de ir para o céu. Comecei a duvidar, rapaz, será que é mesmo? Será que a gente não está se enganando? Então, quando você realmente conhece a palavra de Deus e você permanece na palavra, nunca mais você pensa esse tipo de coisa, porque cai de vez no seu coração como revelação, produz vida, e produzindo vida fica fácil, você realmente fala daquilo que você vive e não fala daquilo porque é um sistema religioso. É isso que é religião. O que é religião, irmãos? São pessoas com a mente convencida de que são de Deus e vivendo uma vida dúbia, uma vida falsa. Essas pessoas explodem com qualquer um, ficam irados, vão para o YouTube ou para o Facebook ou para o Instagram e fazem uma live, em vez de fazer live para salvar e ajudar as pessoas, só para meter o pau em outras igrejas, nas pessoas, falando isso, falando aquilo outro, como os fariseus faziam. É por isso que eles não tinham a vida de Deus, e Jesus chegou ao ponto de dizer que eles eram filhos do diabo, porque se eles não fossem filhos do diabo e fossem de Deus, saberiam que Jesus vinha de Deus. Então muita gente fica brigando com os outros porque vivem como filhos do diabo. Dizem que tem Jesus, mas fica pregando divisão, contenda. Você está entendendo, irmãos? Tudo isso porque verdadeiramente não são discípulos de Jesus. Porque se fossem discípulos de Jesus, permaneceriam na palavra e seriam livres, inclusive da influência desse espírito de tormenta, de confusão, que não vale a pena, irmãos. Jesus não nos chamou para briga e para contenda. Jesus não chamou a gente para viver triste. Jesus não chamou a gente e não nos salvou, não foi para viver numa vida de pecado, ou uma vida dúbia, ou uma vida de condenação, ou uma vida de intrigas, de brigas, de fofocas. Nada disso está reservado para você, irmão. Isso é a operação é a carne, influenciada por demônios. Então você precisa permanecer na palavra para realmente conhecer a verdade. E aí o Filho libertará, né? Porque ele já libertou na cruz de Calvário, mas se manifestará essa libertação em qualquer área, em qualquer vício, em qualquer coisa que você seja escravo, tá? Muita gente pensa que escravidão é só para quem está nas drogas, né? Ou em alguma imoralidade sexual, mas tem vários tipos de escravidão, né? Como eu disse, até mesmo ser escravo de um programa de TV, ser escravo de uma coisa como essa. Tudo isso é uma mistura de escravidão com idolatria. E você precisa ser liberto, ser livre. O verdadeiro filho, a verdadeira filha de Deus não depende de nada. Ou como disse o Senhor Jesus, o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz
e ele vai para qualquer lugar. Assim é aquele que é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não está preso a nada, irmãos. Está disponível para obedecer a Deus, está disponível para viver a vida de Deus, não fica com preguiça de fluir no Espírito, não fica com preguiça de nada, porque sabe que tem uma ligação direta com o Senhor. Ele sabe e ela sabe que a voz do Senhor, a palavra revelada de Deus, a palavra, o verbo vivo que é Jesus, a palavra poderosa de Deus troveja sobre as muitas águas. Essa palavra despedaça os cedros do Líbano. Essa palavra confessada pela boca daquele que crê, liberta, transforma, assim também não só na vida dos outros, mas na sua própria vida. Por isso que é tão importante dizer: eu não sou assim. Ei, diabo, eu não sou assim do jeito que você está atormentando minha mente. Eu não sou assim. Eu sou filho de Deus, eu sou uma pessoa do Senhor, eu sou um servo de Deus, amém? Seja mulher, homem, a serva diz isso, o servo diz aquilo. Então, está entendendo? Você precisa crer naquilo que está escrito na palavra. Você precisa entender que a palavra do Senhor não é meramente um livro. A palavra do Senhor é a expressão da vontade de Deus. A palavra do Senhor é Deus falando. A palavra do Senhor é a voz do Senhor. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor despedaça os cedros do Líbano. A palavra do Senhor despedaça grilhões. A palavra do Senhor liberta. A palavra do Senhor, como diz lá em Hebreus capítulo 4, ela é viva e ela é eficaz. Ela separa alma e espírito, juntas e medulas. Ela discerne os pensamentos e propósitos do coração, irmão. Porque a palavra do Senhor é a voz do Senhor. Aquela voz que Deus disse: haja luz, e criou, é a mesma palavra, irmãos. Em Hebreus capítulo 11 diz que pela fé cremos que o universo veio a ser formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a se tornar visível, irmãos. O poder de Deus para criar o universo foi expresso através da sua palavra, irmãos. Por isso que ela troveja, ela é poderosa. A palavra do Senhor transforma, irmão. E se você disser assim, de acordo com o que está escrito na palavra, como a palavra diz lá no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará, e que 1000 caiam do lado, 10.000 à tua direita, não será atingido. Se você realmente crer nisso e confessar, você não será atingido, você não vai perecer, você não vai perder, irmãos. Todo aquele que se entrega ao Senhor e que confia no Senhor de todo o coração não será envergonhado, não será fracassado, não morrerá, porque é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, como diz lá em Efésios capítulo 1, que opera em nós que cremos, irmãos. É o mesmo poder que Deus exerceu para criar o universo, quando Ele disse: haja luz. Essa é a palavra de Deus. Creia nisso, irmão. Por que é tão difícil algumas pessoas creem, hein? É muito espírito de religiosidade. Pega a religião e joga na lata do lixo, irmão. Jogue na lata do lixo. Porque a pior desgraça, o pior inferno que existe para um cristão ele se tornar religioso. Era melhor nem ter nascido de novo. Porque agora está se enganando, achando que tem Deus e vive uma vida miserável. Como miserável, cego, pobre e nu. Não era isso que Jesus disse lá da igreja, eu acho que era Laodiceia, eu não me lembro, lá em Apocalipse, quando diz: você diz assim, eu não tenho necessidade de coisa não, eu sou suprido, eu realmente sei de tudo, eu sou isso, aquilo, outro. Aí Jesus diz assim: não sabes tu que tu és cego, pobre e nu? Aconselho-te que pegue colírio para ungir os teus olhos. O que ele está querendo dizer? Vocês estão vivendo uma vida dúbia, rapaz. É a igreja de Laodiceia. Laodiceia significa governo do povo. Tá? Vocês estão vivendo uma vida dúbia, achando que é assim. Mas se você realmente se consagra a mim, você realmente nasce de novo, você realmente crer
no poder da palavra que é o Senhor Jesus, você realmente confessa e crê com o coração, o poder de Deus, a voz de Deus vai trovejar sobre qualquer situação na sua vida, meu irmão, e libertará você. Creia nisso, é o que está escrito na palavra. Estamos terminando e eu quero me despedir mais uma vez. Espero que tenha sido uma grande bênção para você. Creia na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a voz do Senhor e ela é poderosa. Amém?